Então, não me surpreende o Brasil reprovar o ataque que os Estados Unidos fizeram contra o Irã, porque, como eu falei... Se ele segue a cartilha do que a ONU diz. Exatamente. É o que deveria ser dito nesse momento. Exatamente. A grande questão é que o Brasil critica a postura que os Estados Unidos e Israel fizeram, mas muitas vezes o Brasil não critica, por exemplo, os ataques que o Hamas faz contra Israel. O Brasil critica a postura de Israel atacando a faixa de Gaza em uma região super densa, matando mulheres, matando crianças, que acho que deve ser reprovado mesmo, mas o Brasil não reprova quando você tem atitudes do Hamas que eliminam civis em Israel. Então o Brasil, que sempre se notabilizou por uma diplomacia mais... Não existe neutralidade, né? Mas que buscava, pelo menos, a neutralidade, eu acho que vem se tornando muito parcial em alguns momentos. Mais uma vez, não exatamente porque está condenando os ataques de Israel e dos Estados Unidos, porque eu acho que, se não respeitou a Carta da ONU, deve ser condenado. O Brasil respeita o direito internacional. Mas por não... são dois pesos, duas medidas. Sim. Quando é um dos lados, condena. Quando é um dos lados, parece que nada aconteceu. Ou não cita o nome do país, ou faz uma notinha muito breve. Você vê que tem dois pesos, duas medidas. Eu acho que isso compromete a postura diplomática brasileira. O Brasil tem tudo para se aproveitar porque a gente tem um potencial gigantesco. A gente é muito bem quisto pelos dois lados. O Brasil, por exemplo, hoje tem os Estados Unidos como o maior investidor estrangeiro no Brasil, que mais faz investimentos no nosso território. Mas, ao mesmo tempo, tem a China como nosso maior parceiro comercial. O Brasil tem ligações, querendo fazer, está quase finalizando aí, vai ser implementado de maneira provisória, o acordo Mercosul-União Europeia com países ocidentais, e o Brasil faz parte dos BRICS. Acho ótimo também. A gente tem que aproveitar o potencial dos dois lados. Se a gente começa a deixar muito parcial o nosso viés diplomático, acho que isso pode acabar comprometendo até em outras áreas, inclusive econômica e potencial de investimento estrangeiro. Só se foi o último caso, aí se posiciona, né? Colocado contra a parede. No mais, faz notinha de protesto aqui, notinha de protesto ali, sempre respeitando os princípios da ONU. Acho que essa seria a melhor postura que o Brasil poderia adotar, e a gente está muito parcial para um dos lados. O não falar também é um falar bem importante. E no caso dos BRICS, só um pequeno comentário que acho que é importante, os BRICS, principalmente depois da guerra Rússia-Ucrânia, eles se expandiram demais, o que traz pontos muito positivos. Hoje, se você for pegar os BRICS+, ou seja, os membros plenos mais os membros parceiros, são mais de 30 países. Hoje, supera de longe o número de população, o número de recursos naturais, tamanho do PIB do G7. Então, hoje, uma nota que o BRICS faz tem muito mais relevância do que tinha no passado, porque aumentou o número de membros. Mas, ao mesmo tempo, traz esses problemas de menor coesão interna do grupo. Por exemplo, o Brasil, ele sempre queria falar nos BRICS sobre participação feminina na política, participação feminina no mercado de trabalho. Vai falar hoje com o Irã sobre isso? Vai falar hoje com a Arábia Saudita sobre isso? Outro ponto, do mesmo jeito que o Irã entrou também os Emirados Árabes Unidos. Entraram uma série de países árabes que estão sendo atacados pelo Irã. E aí, qual vai ser o posicionamento que os BRICS vai ter? Criticar o ataque contra o Irã ou criticar o ataque contra os países árabes feitos pelo Irã? Quanto mais membros, mais peso você ganha, mais perde coesão do grupo também. Então, a justificativa do Irã é que eles só atacaram bases militares, mas como algumas bases foram esvaziadas, alguns hotéis, alguns estabelecimentos, é difícil acreditar porque um aeroporto foi atacado também, convenhamos, né? O aeroporto não estava servindo como base militar naquele momento. Mas a justificativa do Irã é que eles atacaram ou pontos militares ou consulados, representações políticas que representavam os interesses americanos, embaixadas americanas e tal, ou alguns locais onde esses políticos americanos ou israelenses, ou esses militares americanos e israelenses estavam posicionados. Justificativa do Irã. Como eu falei, é muito difícil você acreditar nisso. A gente teve, por exemplo, um ataque que foi feito contra o Azerbaijão, contra o aeroporto também do Azerbaijão. E o Azerbaijão já falou, a gente tem o direito de resposta porque uma infraestrutura nossa foi atacada. Teve um míssil que foi interceptado pela Turquia. Olha a confusão que isso pode gerar, porque a Turquia é um membro da OTAN. Se o Irã está atacando a Turquia poderia utilizar o artigo 4º, que é convocar uma reunião para, enfim, compartilhar as informações, ou até o artigo 5º da Constituição da OTAN, que convoca os outros países a fazer uma defesa conjunta contra aquele membro que atacou um país da OTAN, ou seja, contra o Irã. Então poderia envolver até uma guerra da Turquia e da OTAN contra o Irã. Eu vejo isso muito mais como um atentado para mobilizar a sociedade civil desses países. Por que a gente está envolvido nisso aqui?
culpa de Israel e culpa dos Estados Unidos que fizeram essa agressão. Então vamos pressionar o Emirados Árabes Unidos ou o Kuwait. Se você observa, o número de ataques, acho que eu já até falei sobre isso, né, de mísseis e drones que o Irã utilizou contra os países árabes foi muito maior do que contra Israel. Ou seja, os países árabes foram mais atacados pelo Irã do que Israel foi atacado pelo Irã. Claro que tem a questão da distância geográfica. Atacar Israel é muito mais difícil porque está muito mais longe do Irã. O Irã não dispõe de tantos mísseis de longo alcance como dispõe dos mísseis de curto alcance. Mas acho que não é só pela capacidade bélica. É quase uma mensagem também. Ô, países árabes, acorda aí, ó. Se vocês não começarem a pressionar para que Israel e Estados Unidos parem de atacar o meu território, eu vou continuar atacando vocês. Eu alego que é só posições militares. Mas também estou atacando posições civis aqui, ó. Aeroportos, infraestruturas. Hotéis de luxo. Então, No caso, no caso do Azerbaijão, uma escola, por exemplo, acabou sendo alvo de um ataque.